Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje a respeito da audiência de custódia. A audiência de custódia consiste num instrumento processual por meio do qual o indivíduo que é preso, principalmente preso em flagrante, é levado ou deve ser levado à presença do juiz. Qual é o objetivo da audiência de custódia? Os objetivos da audiência de custódia são, primeiro, o juiz vai verificar se o indivíduo que foi preso, se ele sofreu algum tipo de tortura, como está a integridade física e psíquica dessa pessoa que foi presa, se houve algum tipo de abuso de autoridade. Além disso, o juiz também deve verificar se a hipótese de relaxamento da prisão em flagrante por ilegalidade, ou ainda, o juiz deverá verificar a possibilidade de aplicação de alguma medida que não seja prisão, como as medidas cautelares alternativas do artigo 319 do CPP, ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória com ou sem fiança, ou até mesmo se é a hipótese de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto. Então, esses são os objetivos da audiência de custódia, o que significa dizer que o juiz da audiência de custódia não deve absolver, não deve condenar, não é o momento para a realização do arquivamento do inquérito, até porque o juiz da audiência de custódia não necessariamente será o juiz do fato. Tá certo? Então, os objetivos da audiência de custódia que limitam a atuação do juiz que está ali realizando a audiência de custódia é a verificação se houve ali alguma tortura, abuso de autoridade, ou verificar uma das hipóteses do artigo 310 do Código de Processo Penal, que eu já mencionei aqui: medida cautelar, aplicação de medida cautelar, aplicação de liberdade provisória, relaxamento da prisão por ilegalidade ou ainda a decretação da prisão preventiva. Bom, feita uma análise a respeito do conceito e dos objetivos, vale a pena também mencionar que a audiência de custódia ela não tem previsão legal. Ela não está regulamentada no Código de Processo Penal, em que pese exista projeto de lei nesse sentido, já tramitando no Congresso Nacional. Mas nós não temos regulamentação legal da audiência de custódia. A audiência de custódia ela existe no nosso sistema, porque ela tem fundamento em documentos internacionais, em especial no artigo 7º do Pacto de São José da Costa Rica, documento protetivo dos direitos humanos que o Brasil assinou, ratificou e internalizou e que, portanto, ingressou no nosso ordenamento jurídico com status de norma supralegal, ok? Então, o Pacto de São José da Costa Rica é o documento internacional do qual o Brasil faz parte, assinou, ratificou e internalizou e que, portanto, serve de fundamento para a existência da audiência de custódia no nosso sistema. Além disso, nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, a resolução de número 213 de 2015, que também regulamenta a questão da audiência de custódia, a partir da qual os tribunais passaram, os tribunais dos estados passaram também a proporcionar a realização da audiência de custódia. Ok? Então, nós falamos do conceito, falamos dos objetivos, falamos um pouquinho a respeito da eventual regulamentação. Também é preciso mencionar a questão do prazo para a realização da audiência de custódia, ok? Nós não temos regulamentação legal, como eu já mencionei, mas o STF já se manifestou a respeito da audiência de custódia, mencionando que o prazo deve ser de 24 horas a partir da detenção, a partir da prisão do indivíduo. A doutrina, no entanto, vem trabalhando a ideia também de que esse prazo de 24 horas ele deve ser contado a partir da formalização do auto de prisão em flagrante, conforme o artigo 306 do CPP.
ok? Então, na maioria das situações, a discussão gira em torno do prazo de 24 horas, em que pese, muitas vezes, a realidade prática não permita o cumprimento desse prazo de 24 horas, ok? Outro ponto importante a respeito da audiência de custódia que vale mencionar é que ela não é aplicável apenas para a prisão em flagrante nos termos da resolução do CNJ, ok? Mas, como regra, ela é mais viável para situações de prisão em flagrante estabelecidas em lei, ok? O STJ também já se posicionou no sentido de que a não realização da audiência de custódia não implica necessariamente em ilegalidade da prisão em flagrante realizada, ok? Essa também é um posicionamento importante do STJ sobre a audiência de custódia. Certo, pessoal? Fiquem atentos aí. Tem mais uma questãozinha que eu acho que vale a pena mencionar para encerrar o nosso vídeo de hoje, é que tem muita gente que critica essa nomenclatura audiência de custódia, dizendo que o ideal seria, na verdade, colocar como audiência de apresentação, porque a audiência de custódia dá a impressão de que eu estou submetendo o indivíduo à análise do juiz para a manutenção ou para a aplicação de uma custódia, né, de uma prisão. O que não é verdade, a ideia é exatamente a oposta, verificar a possibilidade de não a manutenção da prisão, ou de não conversão em prisão, ou de relaxamento da prisão, ok? Então, há também uma crítica nesse sentido no que tange a nomenclatura da audiência. Certo, pessoal? Bons estudos e até a próxima!